Vamos lá, porque a gente já começa, para não perder tempo, com o Amor Exigente, com esse momento tão especial. Eu tô aqui com o Miguel Tortorelli e o Rodrigo Monteiro, que é médico, tá? Para quem ainda não conhece, a Federação de Amor Exigente é uma ONG que existe desde 84 e leva apoio, orientação aos que sofrem com a dependência química, podem ser dos próprios adictos ou os familiares, com grupos de auto e mútua ajuda. E os trabalhos de diversos voluntários, as reuniões semanais, têm sempre o foco da prevenção, sobriedade, com programas específicos para os mais jovens, para os que estão já na fase da maturidade. Enfim, gente, são muitas histórias, muitas vidas restauradas. E para conversar, então, sobre esse assunto, Dr. Rodrigo, Miguel, sejam muito bem-vindos. Obrigada por estarem aqui com a gente, viu? Obrigada, Miguel. Eu tô bem, você, doutor Rodrigo, obrigada, seja bem-vindo. Vocês podem sentar aqui no sofá, que o Miguel já conhece muito bem, e eu vou sentar aqui ao lado. Você tem 2 livros aí na sua mão, é impressão minha? Tem 2 livros aqui, por favor. Esse livro é um presente meu para você. Ah, obrigada. É seu livro, Rodrigo? É meu. Você é autor do Girassol. Livro Girassol. Esse livro é um livro que tem tudo a ver com amor exigente, porque hoje eu sou médico, tenho essa profissão, mas antes de ser médico, a coisa principal da minha vida é que eu sou um dependente químico em recuperação. Dia 16 de junho, agora, eu completei 24 anos em sobriedade. Uau! Graças ao programa, a estrutura que o Amor Exigente ofereceu para mim e para minha família. Gente, eu fico muito contente de poder receber o Dr. Rodrigo aqui por 2 motivos. Porque ele tem uma história incrível, tem muita sabedoria, muito conhecimento para compartilhar com a gente. Mas o outro motivo é porque eu tenho certeza, minha amiga que está em casa, meu amigo, e você que é adicto também, vai mostrar para você que existe luz no fim do túnel. O que a gente mais quer é que o seu coração volte a sentir esperança, porque a sobriedade é possível, né, Rodrigo? Ela é possível, sou prova viva disso. Durante muito tempo eu fiquei assim no anonimato, toquei a minha vida, mas até há muito pedido do Miguel para eu voltar, para eu falar mais, para eu me expor mais, porque eu entendi ao longo do caminho que realmente isso traz esperança, né? Na hora que uma mãe, um pai vem conversar comigo, eu vejo nos olhos dele a esperança de que o dia, né, o filho, a filha, o esposo, possa ter também anos e anos em sobriedade. Claro que isso não me torna protegido o tempo todo, nem melhor do que ninguém. Eu sempre falo com o Miguel, a distância do copo até a boca continua a mesma, né? Mas com certeza, todos esses anos, a minha balança está muito mais pesada para o lado do bem do que para o mal. Hoje eu tenho muita coisa a perder se eu recair. No começo não, mas hoje eu tenho. E o poder da recuperação, né, que é o nosso tema de hoje, é esse, é oferecer, fazer a pessoa acreditar que ela pode acumular tesouros, que em droga nenhuma vai compensar fazer ela perder isso. E aí essa ideia do livro foi uma ideia que, para ajudar, assim, muitas pessoas têm facilidades em atuar e ajudar de alguma forma. Por exemplo, nós temos colegas lá do Amor Exigente que eles entram na Cracolândia, eles fazem resgates. Eu tenho essa dificuldade, eu não gosto de ver a pessoa ali durante o uso, porque aquilo me remete coisas muito ruins. Mas eu aprendi na minha internação, que eu fiquei internado durante 11 meses numa comunidade terapêutica, que o poder da escrita eu me identificava com ele. Um dia um colega da internação falou, escreve, porque o papel aceita tudo. E eu comecei a abrir meu coração através da escrita lá dentro da internação. Então, as coisas que eu não conseguia falar com meu pai, com minha mãe, quando eles me visitavam, eu escrevia e eles entendiam. Então eu trouxe isso ao longo da minha vida e resolvi escrever esse livro contando uma história que é um romance. Ele tem informações técnicas e verdadeiras sobre dependência química, sobre qualidade de vida, mas dentro de um contexto, dentro de uma história. Então fala de família, tem uma história de amor, fala de recuperação, de possibilidade de tratamento. E o principal é que eu queria falar nesse livro é sobre a droga de vida. Porque muita gente não usa droga, mas ela tem uma droga de vida. E as novas drogas que temos hoje. Então, o que é a droga de vida? A pessoa não usa aquelas drogas clássicas, mas ela tem uma vida ruim,
porque ela só vive de aparência, ela tem que estar o tempo todo viciada em regime, em estar magra, em estar bem vestida. Aí a gente tem as compras em internet. Hoje, nós temos inclusive locais de internação, né, só para pessoas viciadas com dependência do smartphone, né? E isso é um problema, esse é um problema, principalmente porque na geração das nossas crianças, e eu estou muito feliz porque eu tenho uma bebezinha de 1 mês e meio. Parabéns, que delícia. Aurora, e às vezes eu fico viajando. Parabéns para sua esposa, Minha a mãe da esposa, Aurora, como é que ela chama? Priscila. A Priscila, parabéns para Priscila. E eu fico, às vezes, já pensando como é que vai ser. Mas eu tive a convivência com os meus sobrinhos e as crianças que aparecem no Amor Exigente. Então, assim, o celular gera um vício. Porque é muito legal, é muita informação. Com certeza. Mas até onde a gente consegue controlar, né? Até onde aquele jogo que a pessoa faz de fim de semana realmente é saudável ou é um vício? Aquelas compras que se faz pela internet, né? Que às vezes tem pessoas compulsivas. Então a gente tem uma série de outras coisas que tiram a qualidade de vida. Rodrigo, e aí a gente, no Amor Exigente, eu aprendi isso, a gente coloca tudo no mesmo baú, né? É tudo droga, não importa se é uma substância ilícita ou se são outras compulsões que estão refletindo uma droga de vida. Por que você acredita, pegando a sua história, né, como sua fonte aí da resposta, por que você acha que as pessoas buscam algo para fazer essa droga de vida ficar diferente? A grande questão que eu costumo falar para as pessoas é o porquê que a pessoa faz o uso a segunda vez. A primeira vez é compreensível. Pensar o adolescente, ele está lá, ele não quer ser o diferentão, ele é influenciado pelo grupo. A questão do álcool, não precisa nem ser o grupo da escola, as crianças crescem com as famílias bebendo, não exageradamente, mas ela vê ela bebendo um vinho, isso não pode, filha, é só quando for grande. Então a curiosidade faz usar a primeira vez, mas algo faz ela usar a segunda. O que é? É um vazio. Esse vazio pode ser uma carência, pode ser um luto, uma criança que perdeu o pai muito cedo, um abuso, alguma coisa falta dentro dessa criança ou desse adulto, né? Porque as crianças crescem, né? E essa droga, seja ela qual for, ela preenche isso com uma perfeição muito grande. E é por isso que muitas vezes as pessoas experimentam e falam, nossa, como que eu não descobri isso antes? E tem uma sensação maravilhosa, porque a droga faz isso, porém ela cobra um preço que não vale a pena ser pago. Muito alto. Então, além, é o que a gente fala, parar de usar, tampar a garrafa e apagar o cigarro é fácil. Agora, entrar em recuperação é mexer com a gente, é buscar um aconselhamento psicológico, terapêutico para descobrir o que é esse vazio. Porque se a gente não descobrir e não preencher ele com Deus, com poder superior, com caridade, né, com amor ao próximo, com outras coisas, hora ou outra, esse vazio vai querer ser preenchido de novo. Então é comum muitas vezes a pessoa deixa de usar drogas como cocaína, maconha, fala, isso aí eu parei, e abusam do álcool. Então o buraco continua lá e o álcool está preenchendo aquilo. Então o problema da dependência química é complexo, mas ele tem tratamento e as pessoas têm que ter esperança, né, porque tem solução. E eu assumir esse papel de ser uma prova viva disso. Que coisa maravilhosa. A curiosidade não deve ser só minha, acho que nossos telespectadores também têm curiosidade, porque quando a gente fala de medicina, a gente sabe que são anos de estudo, né? Você já é um médico dermatologista, então eu estou fazendo uma conta de que pelo menos 9 anos de estudos você teve para ser hoje um especialista em dermatologia. A adicção entrou na sua vida antes da universidade ou depois? Entrou antes. A primeira droga que eu usei na minha vida foi com 13 anos de idade, numa festinha da escola, e essa droga chama-se álcool, que é a pior droga que tem na minha concepção, justamente pela cultura, né, de glorificar, de achar bonito, que existe com o álcool e por ser lícito, né? E então, dos meus 14 aos meus 19 anos, eu tive uma vida ativa nas drogas. Aos 19 anos, eu fui para um lugar chamado Horto de Deus, que é uma comunidade terapêutica, e fiquei durante 11 meses.
Com 19 anos, você tinha concluído seu estudo ou você ainda estava na época na escola? Eu já tinha repetido 2 vezes, então eu acabei concluir. Quando eu fui internado, eu já tinha concluído o ensino médio e não fui atrás de mais nada, porque eu não tinha interesse. Eu estou falando isso e te fazendo essas perguntas porque, minha amiga, talvez você hoje tenha colocado aqui na Rede Vida no total desespero, porque o seu filho provavelmente não quer mais saber de estudar, ou porque talvez ele já esteja repetente pela segunda vez e agora na metade do ano você já está vendo que vai de novo perder o ano. Eu quero dizer para você que existe luz no fim do túnel, que às vezes a gente desacredita, né? E a gente, como diz Miguel sempre, insista, persista. Resista e não desista. Resista e não desista. Eu não quero que você desista do seu filho, nem do ente querido que de repente também está te gerando esse medo de não conseguir enxergar a luz no fim do túnel, porque o doutor Rodrigo está aí. Então, aos 19 anos, depois de ter dado provavelmente muita preocupação para os seus pais, Sim. você foi para a comunidade terapêutica. Chamada Horto de Deus. O que você vai fazer com a renda desse livro? Junto com a ideia do livro, eu tive a ideia de... Porque o segredo da felicidade é ter gratidão. A gente pode ter muitas coisas, mas se a gente não for grato por aquilo que a gente tem, a gente nunca vai experimentar a felicidade. Então, eu tenho essa necessidade de retribuir para a sociedade, para o universo, porque eu recebi essa ajuda de forma gratuita. Então, eu escrevi o livro, que é uma maneira das pessoas entrarem na história e receberem informações técnicas sem ser um livro técnico chato. E eu resolvi doar toda a venda desse livro para um projeto que eu chamo de Projeto Vida Azul. É um projeto que eu vou ter um canal no YouTube, está começando agora, mas o principal é levar uma mensagem de melhoria de qualidade de vida e financiar internações para pessoas carentes que não podem pagar Coisa por maravilhosa. isso. Perfeito. Mas deixa eu voltar um pouquinho na história, porque eu acho que a sua história, apesar de que eu quero que todo mundo leia, porque uma coisa é o doutor Rodrigo contar, outra coisa é você ler, mergulhar nessa história, né? Verdade. Mas aí você ficou nessa comunidade terapêutica por 11 meses. 11 meses. Tinha um rapaz que dormia no meu quarto. No fim do tratamento, eu já pensava, não, eu tenho que fazer, eu pensava em fazer direito, em ser advogado, às vezes eu pensava em fazer administração. E o rapaz que dormia comigo, ele falou assim, você tem que fazer medicina, porque o meu pai é médico. E ele falou uma coisa assim, tão boba, mas... O seu pai é médico? Meu pai é médico. E ele falou assim, pô, já pensou, você chega em casa, um dia você tem uma dúvida, o seu pai senta com você, te explica, né? E aquilo me encantou, eu comecei a viajar naquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava assim, não, peraí, né? Eu era um drogado que vivia na rua. Daí, virar médico já é muito. Eu achei que havia limites nas vitórias, mas não tem, né? E o meu poder superior, que para mim eu chamo de Deus, ele me provou isso. E ao longo dos dias aquilo ficava martelando na minha cabeça até que eu tomei a decisão. Eu vou fazer medicina, independente do tempo que demore para eu entrar. Muitas pessoas duvidaram. Que deve ter demorado, né? Porque, assim, passar na faculdade de medicina, principalmente na época que você fez, era mais difícil ainda do que hoje em dia. E você não tinha uma boa base, porque, pelo visto, você era aquele aluno da bagunça. Eu sabendo disso, tive que compensar. Então, eu fiz cursinho durante 1 ano. Nesse 1 ano, eu realmente me dediquei ao estudo, né? O comportamento da doença, ele ainda existe em mim, né? E vai existir para sempre. Qual que é o comportamento da doença? Principal, impulsividade, compulsividade, ansiedade, né? Então, essas coisas não deixaram de existir. Minha vida não se tornou um arco-íris porque eu parei de usar. Passei a ter uma vida normal. Essa impulsividade, essa compulsividade, essa ansiedade, elas já eram suas ou elas vieram com o uso da droga? Elas eram minhas e a droga, a doença exacerbou isso. E trazer isso de volta, e achar um equilíbrio é que é a verdadeira recuperação. Então, hoje eu tenho compulsividades, impulsividades, mas hoje eu consigo observar, eu consigo me controlar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se não quiser responder, não responde porque ela é bem íntima. Qual que era o buraco da tua alma? Hoje, depois de muito tempo, claro que é um adulto falando, né, sobre um adolescente, eu acho que existe em mim um sentimento de abandono. Por quê?
porque eu fui adotado, né? E com 2 meses de idade, a minha mãe, numa situação muito específica, inclusive está no livro, que é uma situação muito linda, me aceitou como filho dela, minha mãe e meu pai. Só que durante esses 2 meses, e hoje eu tenho estudado muitas coisas de psicologia, da psique humana, eu sei que para um bebê, 2 meses de ausência daquela pessoa traz uma falta. Então, o que eu aprendi? Que de repente eu tinha que ficar testando as pessoas. Eu vou testar você, vou testar o Miguel fala que gosta de mim, não, eu vou testar essa amizade. Será que ele gosta mesmo? Será que ele vai me abandonar? Porque o maior medo da minha vida era ser abandonado. E a droga veio como um grande teste para o meu pai e para minha mãe. Só que era para ser só um teste, né? No fim das contas, eu tinha uma doença genética que fez tudo, em vez de ser 10, virou 1000. Mas para mim, hoje, o medo do abandono é o que mais causava buracos em mim. Mas hoje eu sei que eu não preciso mais ter esse medo. Eles me amam. Com certeza, Rodrigo, com certeza. Mas muito lindo o que você está falando e que não fique você do outro lado achando assim, ah, tá, então o problema dele é porque ele foi adotado. Não, todos nós, isso eu aprendi aqui, inclusive com a Heloísa Capelas, ela fala muito sobre isso. A gente, em algum momento da vida, por melhor que os nossos pais tenham feito, a gente provavelmente se sentiu abandonado ou se sentiu rejeitado. E eu não estou falando só no caso de pais adotivos, não. Os pais biológicos também, porque aquele bebezinho, ele não entendeu que ele chorava e a mãe já estava chegando, ele sentiu-se ali de alguma forma abandonado. Então, assim, as marcas que a gente carrega, elas não podem ser nunca minimizadas por ninguém e nem por nós mesmos. Então, acho que é importante a gente também entrar em contato com as nossas dores, por mais que aos nossos olhos de adulto, isso tudo possa parecer assim, gente, mas que loucura é essa? Eu fui tão bem criada, eu fui tão amada, mas se tem alguma coisa ali, um vazio, entre em contato com esse vazio, porque hoje eu aprendi você falou uma frase muito linda e eu aprendi isso, a gente entra em sobriedade quando a gente resolve descobrir qual é o buraco da nossa alma. Exatamente. E isso requer coragem, muito mais coragem do que ir numa comunidade, do que numa biqueira buscar droga, do que enfrentar a polícia, é olhar para a gente e reconhecer nossos defeitos e nossas qualidades, porque temos muitas, né? E a ideia do livro é eu conseguir trazer na escrita aquilo que eu não consigo falar o tempo todo. E se algum dia alguém puder se inspirar nessa história, e alguma vida puder ser salva ou ajudada, para mim eu já estou enormemente grato, porque uma vida é muita vida, né? Às vezes a pessoa fala assim, pô, mas você ficou 2 anos, que foi uma dedicação de 2 anos realmente escrevendo, dedicada a isso, e você quer se contentar só com uma pessoa salva ou com uma pessoa sendo ajudada? Eu falei, parece ser pouco, mas pergunta para uma mãe que tem um filho único e esse filho está sumido há uma semana. Um filho é muita coisa. Pergunta por uma esposa que tem um único marido e ele está, né, definhando com um câncer, com outra doença, né? A gente tem muito é uma mãe, é um pai, é um irmão, então uma pessoa conta muito. E se eu conseguir tocar uma pessoa, tudo vai ter valido a pena. Que lindo. Eu não vejo a hora de chegar em casa e começar essa leitura. Muito obrigada. Ele diz aqui, histórias felizes ou tristes sempre impactam a vida das pessoas, mas quando reais, o impacto é maior e as reflexões são difíceis de esquecer. E aí ele diz, um verdadeiro girassol. As tentações que nos levam a viver uma droga de vida são cada vez maiores nos dias de hoje. E a alucinante busca das pessoas para aliviar suas dores e vazios não é uma novidade, e sim uma necessidade milenar do ser humano. Este livro não pretende mudar a natureza humana, mas sim provar que é possível se entorpecer de amor e caridade. Seja você. Coisa linda. Meus parabéns. Rodrigo, como é que a gente te encontra? Pode acessar o site www.projetovidaazul, Vida Azul tudo junto, né? .com.br ou livrosgirassol.com.br. Lá tem todo o escopo, tem vídeo institucional falando do que é o projeto e lá tem uma loja, né? Um e-commerce. A gente compra pelo e-commerce. Pelo e-commerce, tá?
livrogirassol.com.br. Ou projetovidazul.com.br. Cláudia, com tudo isso, Rodrigo continua frequentando os nossos grupos todas as quartas-feiras. Sim, lá é o meu remédio. Então, as pessoas param de usar e acham que depois de um ano não precisa mais frequentar. O Rodrigo está lá e leva isso daí para as pessoas que nos procuram lá. É fantástico. Rodrigo é nota 1000. Ele é fantástico. Obrigado. Realmente ele Nossa, é meu. eu fico tão impressionada assim, eu adoro todas essas conversas que a gente tem aqui. Às vezes eu fico olhando o pessoal que trabalha, prestando atenção, fico querendo que você esteja muito atento, porque o que a gente recebeu hoje foi preciosidade, tá? Verdade. Então, aproveite. Conteúdo igual, difícil da gente encontrar por aí. Muito obrigada. Obrigado Meus parabéns. pela oportunidade. Força, fé e alegria. E só por hoje. Só por hoje. E olha, você que também quer, como o Rodrigo, experimentar uma vida nova, você que quer, como o Rodrigo, experimentar uma vida azul, nova e linda, Amor Exigente espera por você. O site é amorexigente.org.br, amorexigente.org.br. Se você quiser mandar uma mensagem no WhatsApp, às vezes você está numa angústia muito grande, precisa de um help. Você manda agora no 19 2519 6555. 19 2519 6555. E siga o Instagram Amor Exigente Oficial. Muito obrigada. Mais uma coisa só, Cláudia, por favor. O amor exigente não é só para quem usa droga ou mães que tenham os filhos usuários, o marido. É para É qualidade de vida, né, Miguel? Eu falo isso pra vocês. Eu frequento Amor Exigente, não tenho nenhum problema com dependência química, mas eu quero ter uma vida cada vez melhor. E é exatamente pra gente que quer ter uma vida cada vez melhor. Muito obrigada. Volte outras vezes, viu? E eu vou ler seu livro, vou te dar um retorno sobre ele. Fico muito feliz. Deus abençoe a pequena. Ai, obrigado. Tudo de bom, Miguel. Até a próxima.